Estamos na apresentação dos papéis e participação ao longo da implantação da equipe da tua loja. Agora, aqui é um ponto interessante. Quando a gente explica que o dia Dari é um dia, as pessoas falam assim, pô, mas é só um dia. Mas para esse dia acontecer bem feito, nós temos que mobilizar toda a empresa. E esse que é um ponto do diferencial do dia Dari. Não é só uma promoção, é um movimento. E para que a gente possa crescer, para que daqui a 3 anos você esteja muito melhor do que está hoje, que você possa ter persistência, constância, é importante que todo mundo esteja envolvido. Então, nessa apresentação, a gente vai falar sobre ah, quem é quem dentro desse movimento. Mas antes de tudo, eu quero explicar uma coisa. Quando a gente entende em equipe, na nossa mente existe uma hierarquia. Os donos da empresa, diretoria, gerência, encarregados. Isso é uma forma de organização. Só que a forma como a gente entende isso é totalmente inverso, tá? Do que é o movimento. Essa estrutura não serve para fazer o que nós queremos, que é criar um movimento e um impacto onde o cliente é o centro de tudo. Então, esse desenho mostra exatamente isso. Qual é a nossa hierarquia do movimento? O cliente em primeiro lugar. O cliente é o foco de tudo que a gente vai fazer. Para que o cliente possa ser atendido da melhor forma, quem é que está em volta do cliente? São as pessoas como a operadora de caixa, a equipe de atendimento e o embaixador. Então vamos imaginar o seguinte: a operadora de caixa é o ponto principal. Então não adianta a gente construir uma estratégia maravilhosa, a melhor campanha de marketing, a melhor comunicação, se a operadora de caixa não estiver engajada, porque é o final. Então o cliente vem, se ela não perguntar se ela faz parte do clube, se ela é um cliente Dari, ela não vai ter os descontos e isso vai causar um transtorno enorme. Então a operadora de caixa é importante. A equipe de atendimento, então os balconistas, né? Se eles atenderem mal, o cliente não vai voltar para a loja. E aí nós temos o embaixador que é para dar suporte. Então quando a gente vai falar de atendimento, a gente tem os repositores também. Então se o movimento é criar uma loja com uma experiência de compra insuperável, se a equipe de repositor não entender isso, a gente não vai conseguir atingir esse nosso primeiro objetivo. Então, quando a gente vai falar assim, quem são as pessoas mais importantes do movimento? São essas três: a operadora de caixa, a equipe de atendimento e os embaixadores. Com essas três pessoas tendo todo tipo de comunicação, suporte, eles vão conseguir atender bem os clientes. Depois a gente vem para uma liderança tática, que aí vem os encarregados e os gerentes. Eles vão dar apoio. Então a gente entende muito de cima para baixo de mandar. Aqui a gente quer dar suporte. É uma liderança que sabe servir a sua equipe. Então nós, como Dari, nós estamos aqui para servir vocês da melhor forma, para que vocês possam exercer da melhor forma o trabalho de vocês. E é a mesma coisa o gerente, o encarregado. Se você não souber servir a sua equipe, dar suporte para a sua equipe, você não vai conseguir fazer com que eles atinjam o potencial deles. Então, a gerência vai ter o checklist. Só que não é um checklist punitivo, é um checklist informativo, é um checklist que vai buscar melhorar para o próximo e ensinar as pessoas o que elas precisam fazer de melhor. Depois nós temos aqui os encarregados, que vão receber o plano de ação do gerente e vão, junto com a equipe deles, elaborar o trabalho. Depois vem a equipe tática aqui, né? Que são o líder comercial, o comprador, o analista comercial, o líder de trade e os fornecedores. Então, o líder comercial, eu vou detalhar um pouco mais aqui embaixo, daí não vou perder tempo sobre isso agora. Depois a gente tem a parte estratégica, que é o patrocinador do movimento. Quem é que trouxe o movimento? Quem é que quer que esse movimento aconteça? O líder de marketing, o CRM, a parte de pessoas de integração e impacto social, e nós temos a equipe Dari. Então, qual que é o nosso papel aqui? Nós queremos estar disponível sempre para vocês para servir as melhorias que vocês enxergarem para que vocês possam melhorar o trabalho. Então, essa é a nossa estrutura. Então, todo mundo está envolvido. Para fazer um dia bem, todo mundo está envolvido. Tá? Então, existem 4 grupos, né? O supermercado, temos os fornecedores,
temos as organizações sociais e temos a equipe da área. Então são esses 4 pilares aqui que está envolvido dentro do movimento do Diadari. Não vamos fazer se a equipe, se os fornecedores não participarem, tá? Eu vou explicar aqui, você tem acesso à apresentação, tem todo o detalhamento de cada um, né? Então, em cada uma das etapas, mas essa parte que é a mais importante. Eu vou falar sobre a missão de cada um. O patrocinador, qual que é a missão? Garantir a prioridade, o apoio, os recursos, a cobrança e direção estratégica para o movimento da empresa. Então, essa é a missão do trabalho, né? Dentro do trade, qual é a missão do trade? Ser a voz do supermercado e do movimento perante a indústria, construindo essa parceria que fortaleça o Diadari. Quando vai fortalecer o Diadari, está fortalecendo a tua marca perante a indústria, né? Então, o que vai fazer aqui? Então, tem todos os passos. Você depois vai ter um guia prático que nós vamos liberando conforme a evolução. Então, agora, na próxima semana, você vai ter acesso aí ao guia prático do trade. Aí é todo o detalhamento de todas as estruturas, todas as atividades que nós vamos fazer. E aí vamos falar do comercial. O líder comercial com o comprador muitas vezes pode ser o mesmo, se a empresa não tiver um líder, mas é liderar a estratégia de produtos, preço, sortimento, margem. E o comprador é o foco em negociar produtos, preços, volume e condições comerciais para o resultado. Então aqui temos diversas informações. Por exemplo, negociar os produtos de atração, negociar o especial do mês, garantir os produtos de fidelização e acompanhar o estoque e abastecimento, porque nós não podemos ter ruptura. Fornecer informações para a lista mestre, que é a lista que ficou definida dos fornecedores participantes. Então, o comercial é fundamental para esse papel. O analista é garantir que todas as áreas recebam a informação. Muitas empresas não têm um analista para dar suporte, ou às vezes ele pode ser a própria pessoa do CRM, que é quem vai estar acompanhando com a gente para garantir as planilhas de forma correta. Aí nós temos o criativo. O criativo, grande parte das vezes, é uma empresa terceirizada. Também vai fazer parte do movimento. Sem eles não funciona. É garantir a comunicação, relacionamento, ativação do clube, integração da jornada do cliente. Tá? Então essa parte é importante. O líder de marketing, né, tem que organizar isso junto com a equipe criativa. Então transformar a estratégia que foi feito da lista em peças e campanhas de publicidade que garantam o padrão também de identidade visual do movimento. O CRM é transformar os dados, ofertas e campanhas em relacionamento, identificação e ativação dos clientes no aplicativo. O endomarketing é como se fosse o RH, só que nós não colocamos aqui o RH porque o RH tem muito mais informação. Aqui é a disseminação, né? Garantir que as pessoas conheçam o movimento, compreendam o seu papel dentro disso. Então, o que eu quero dizer com isso? Principalmente aquela primeira equipe de contato, operadores, a equipe de atendimento, todo mundo que atende o cliente. Então, na implantação, né, no pré-lançamento, nós vamos ter um passo de integração de todos eles. E como a gente tem muita rotatividade de colaborador, é muito importante que a gente sempre tenha esse processo de integração. Aí nós temos o líder de operações, que é garantir que todas as lojas executem o padrão do movimento com disciplina e melhoria contínua. O gerente, o papel dele, a missão dele é preparar a loja, liderar a equipe e executar o Diadari e transformar os resultados em melhorias. Então, o gerente fica responsável por essa operação. O embaixador, o que é o embaixador? É aquela pessoa que vai se comunicar, é a pessoa que vai dar o suporte, vai apoiar os clientes na dificuldade na operação do clube, é a pessoa que sempre está fazendo a ponte do marketing com o chão de loja, então é um suporte para o gerente, é aquela pessoa que sabe executar o clube falando para os clientes, falando para os colaboradores. O encarregado do setor é transformar o plano de loja, né, em execução, então toda a parte de montagem de loja, o papel que eles já fazem, mas é muito importante aqui. E o encarregado tem um ponto importante, é entender que toda a etiquetagem, toda a montagem do especial do mês, mas principalmente entender que cada Diadari é como se fosse uma inauguração de loja, preparar e montar muito bem a loja. Apresentar a operadora de caixa, apresentar o Diadari, estimular o cadastro no clube, transformar o checkout em um ponto de relacionamento, tá?
e a equipe de atendimento. Então, são toda a outra parte, né? Preparar a loja com a inauguração, oferecer a melhor experiência de compra aos clientes. Então, é isso que é importante cada um entender. Nós temos dentro da nossa metodologia 3 formatos. Temos os meets, que são encontros mais expositivos. Nós temos os eventos que são grandes, que nem o evento de fornecedor, e temos os encontros de workshop. Agora, nós vamos começar os encontros de workshop com a equipe de trade. O que é isso? É um trabalho prático. A gente vai se reunir ali 30 minutos, não é para conversar, não é para ficar falando, é para produzir. Porque a nossa rotina é tão pesada que a gente acaba não tendo tempo e deixa para depois. Então, no nosso processo de implantação, a gente tem um momento de trabalho. E esse momento de trabalho vamos montar o contrato de fornecedor. Então, 30 minutos a gente vai dedicar para montar o contrato de fornecedor e validar. Depois a gente vai montar a outra tarefa. É um momento de trabalho mesmo, então não é uma reunião. A diferença é que nós vamos estar junto, dando apoio, tirando todas essas dúvidas para a gente não perder os prazos de implantação. Então, geralmente é isso. A gente vai sempre se reunir de terças e sextas, às 15h33, a não ser na primeira terça-feira do mês, que às 15h33 é a nossa reunião principal. E depois aqui você tem toda a equipe da área, né, cada um é responsável, e depois você vai ter acesso ao guia completo, um detalhamento, como se fosse uma descrição de cargo, o perfil ideal, para que cada um possa entender o detalhe. Isso vai ser muito importante mais para frente, quando entrar em cada uma das etapas que cada um vai ser responsável, tá bom? Um abraço, até a próxima.